Paulo Rangel, hoje anunciado como cabeça de lista do PSD às europeias, é convidado da edição da noite. Boa noite, Paulo Rangel. Já iremos falar do seu provável adversário do lado do PS, Pedro Marques, nesta que será para si a terceira eleição em que lidera a lista de sociais-democratas. E tão importante quanto isso é o facto de ter sido escolhido nestas três eleições por três líderes diferentes do partido. Como é que explica esta unanimidade, tendo em conta que o PSD, com Manuela Ferreira Leite, Pedro Passos Coelho e agora com Rui Rio, estamos a falar de três ciclos completamente distintos? Bom, o que eu acho é que nas eleições europeias, como sabe, uma coisa que é muito importante é a experiência europeia. E, portanto, é evidente que na primeira vez que se vai pode não se ter. No meu caso tinha até já bastantes ligações, porque já representava, de alguma maneira, muitas vezes o grupo parlamentar em reuniões europeias. Aliás, já conhecia bastante os planos europeus, portanto estava muito ligado a esses temas, mas é uma questão fundamental. Porquê? Porque é um pouco como na diplomacia, a rede dá peso efetivo, não é? Portanto, os deputados que têm realmente alguma experiência têm uma capacidade de influenciar, dão um sobrepreço, se quiser, dão aquilo que em inglês se chama uma over-representation, por exemplo, uma sobre-representação, o que para Portugal e para o PSD em particular, seja no PPE, seja no Parlamento Europeu no seu todo, é uma vantagem. Portanto, eu julgo que isso que tem, com certeza, algum peso. Nem sempre é assim. Pergunto-lhe se considera uma escolha consensual dentro do partido ou haverá quem não esteja satisfeito por, mais uma vez, estar a vê-lo a liderar essa lista? Sinceramente, enfim, fica mal estar a dizer isso, mas eu acho que realmente há um certo consenso quanto a esta escolha. Portanto, há uma coisa que eu sinto, e, enfim, pude ver isso hoje, especialmente depois da apresentação, em muitas mensagens, umas centenas que fui recebendo pelos vários meios, das redes sociais até ao telemóvel tradicional, é que de facto há enfim, os militantes estão todos mobilizados para esta e revêem-se nesta escolha. Mas esta escolha foi igual às anteriores, Paulo Rangel, porque por inúmeras vezes não quis revelar se seria o senhor a liderar a lista. Nas conversas que foi tendo com os jornalistas, nunca disse que sim nem que não. Ficou à espera de quê, exatamente? Não, repare, eu sinceramente, como vai perceber, não vamos fazer agora aqui uma espécie de endoscopia ao processo de escolha dos candidatos. O que acontece é o seguinte, para dizer a verdade, até destas vezes... Mas no caso do PSD é relevante pelo que aconteceu até recentemente no PSD. Vai ficar surpreendida. Esta é talvez a escolha que foi feita mais cedo em termos de candidato às europeias. Portanto, eu nas outras duas vezes foi mais tarde, foi mais em cima das eleições do que desta vez. E, portanto, não faz sentido estar a falar antes disso. Por um lado, porque há órgãos para escolher. Por outro lado, porque é preciso deixar a liberdade ao Presidente. E, muitas vezes, até a liberdade pode ser uma liberdade só de timing, quer dizer. Ele até pode ter a sua decisão tomada, mas, naturalmente, quer escolher o tempo certo, para que ela não venha a poluir outro tipo de prioridades políticas. Agora, perguntar-lhe se fez alguma exigência, em particular ao líder do partido, antes de ter aceitado o convite, ou aceitou prontamente? Eu aceitei o convite, como sempre aceitei. Portanto, ou seja, das 3 vezes que aceitei o convite, por exemplo, nunca tive conhecimento da lista, porque ela foi escolhida, ou já estava escolhida, ou só seria escolhida depois. Portanto, nunca tive qualquer influência. Não, aí a questão que se põe é, pediram-me para liderar a lista do PSD, e a partir desse momento eu só tenho que ver se tem condições ou não para o fazer, como eu acho que tem condições para o fazer, de uma forma que seja, digamos, motivadora para o partido, mas especialmente seja uma boa escolha para os portugueses, evidentemente que aceitei. Mas é um critério estritamente pessoal e eu nunca ponho condições nenhumas. Tenho que ver se eu próprio acho que tenho condições. Para encerrarmos esta tal endoscopia do que foi este processo, falou aí no timing, no momento que foi escolhido, que disse-nos agora até foi bastante mais cedo em relação a outros anos. A verdade é que houve um Conselho Nacional bastante importante no PSD, em que Paulo Rangel esteve ao lado de Rui Rio. É exagerado pensar que houve nisso também um motivo para o líder o ter escolhido? Olha, eu acho que isso é exagerado pensar. Portanto, se a sua expressão é exagerada, eu diria que sim. O que eu vou dizer é o seguinte, isto não tem nada a ver com nenhuma apreciação da liderança do Dr. Rui Rio e nada disso. Há uma coisa que eu vou dizer que é muito clara para mim. A posição que tomei no Conselho Nacional não tem a ver com apoiar este líder ou aquele. E, portanto, não tem a ver com a solidariedade com o líder, tem a ver com o seguinte. A partir do momento em que
há um líder que está escolhido e que está em funções, não havendo nenhuma circunstância excepcional, e não havia, eu acho que ele não deve sair de funções. E, portanto, eu fiz até, se quiser, uma abordagem extremamente institucional, nada personalizada. Não estava em causa saber se gosta mais desta pessoa ou daquela, se acha que este estilo de liderança é melhor ou pior. Não. Os militantes escolheram e essa escolha deve valer, e a pessoa deve ter o direito a ir a eleições, a fazer valer a sua estratégia. De forma cuidada já a pensar neste momento? Não fiz a pensar, repare, eu não podia prever... Para não condicionar também a escolha do líder do partido. Pedro Mourinho, vamos cá ver, enfim, isto aqui, já estamos muito para lá da endoscopia, não é, neste momento, isto já é realmente um exame quase geral, mas é um check-up. Mas o que eu diria é o seguinte, vamos cá ver, eu não podia prever que ia haver um Conselho Nacional, nem que ia haver um desafio, nem que ia haver uma moção de confiança, nada disso eu podia prever. A minha atitude foi sempre a mesma. Perante o Conselho Nacional eu tinha de tomar uma posição. Por um lado porque sou Conselheiro Nacional, e por outro lado porque sou militante com algumas responsabilidades, as pessoas esperam que eu tome posição. E essa é a minha posição. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Tanto que, muito antes disso acontecer, já muita gente dizia que eu poderia ser o cabeça de lista, ou que deveria ser. E, portanto, não é uma coisa nova. Colocando a questão ao contrário, não vê nesta escolha do Rui Rio, no fundo, aqui uma espécie de retribuição por ter estado ao lado. Há uma coisa que lhe vou dizer. Quem conhecer o Dr. Rui Rio saberia que ele nunca faria isso nessa ótica. E portanto, essa é a primeira coisa. É preciso conhecer que é um estilo de liderança... Até porque o Rui Rio gosta muitas vezes de fazer escolhas de que ninguém está à espera. Sim, escolhas diferentes e não é isso. Tem uma liderança com um perfil muito próprio e, portanto, não encaixa nesses mecanismos mais imediatos e que eu diria até demasiado imediatos. E, por outro lado, também seria não me conhecer. Mas, enfim, as apreciações sobre mim deixo-as para outros. E, portanto, já sabe quem vai acompanhá-lo na lista do PSD, estas europeias? Não sei. Portanto, não tenho, como lhe disse, não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Não foi surpreendido com nenhum nome porque ainda não o está? Não sei. Não estou surpreendido porque não posso estar neste momento. O PSD teve uma vitória nas europeias quando Ferreira Leite era líder, depois já no tempo de Passos Coelho e da Troika foi segundo, mas a poucos pontos do Partido Socialista. A ponto de nota. E agora a liderança de António José Seguro caiu por causa disso. Portanto, o resultado... A um mês de sairmos da Troika, portanto, em 2014, é um resultado, enfim, modesto, sem dúvida, mas é um resultado importante. Ele provoca... Se hoje António Costa é Primeiro-Ministro, deve-se a essas eleições. E esperam exatamente o quê para as eleições de maio? Sinceramente, aquilo que o PSD espera sempre é ganhar as eleições. E digo isto, não digo apenas por uma fórmula canónica, é aquilo que nós esperamos. Eu estou convencido que temos uma batalha difícil, mas está perfeitamente ao nosso alcance termos um resultado que vai surpreender todos aqueles, e que são realmente a maioria, que uns baseados em sondagens, outros até na sua experiência e intuição, porque muitos têm uma boa... Mas essa batalha vai ser difícil, Paulo Rangel, por causa da esquerda ou por causa da direita? Ou seja, vê aqui uma ameaça maior, por exemplo, na aliança de Pedro Santana Lopes? Eu acho que é evidente que, no contexto atual, tendo em conta, digamos, aquela que tem sido a história, se quiser, do centro-direita português e até do centro e até da abstenção, eu acho que isso realmente cria aqui condições particulares. Mas todas as batalhas são difíceis. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em 2009, não houve uma sondagem que desse a vitória ao PSD e nós ganhamos as eleições. Não é? A dada altura, em 2014, as sondagens apontavam para uma diferença abissal entre o PSD e a coligação. E, portanto, entre o PS. Isso que espera não, agora o que eu digo nas é que, vamos cá ver, de eu não estou a desacreditar as sondagens. Estou a dizer, as sondagens são sondagens, não são eleições. E, portanto, se nós trabalharmos, e eu estou convencido que o partido vai estar muito mobilizado, nós vamos com certeza ter todas as Acabámos de ver para... no direto da Anabela Neves, à porta da sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, onde está esta noite o líder do PS, António Costa, precisamente a falar das europeias, e a Anabela, enfim, a dar como certo aquilo que que toda a gente sabe, mas que o PS ainda não garantiu, que é Pedro Marques, que é a escolha de António Costa. Hoje, na sua apresentação enquanto cabeça de lista, foi muito crítico em relação a essa escolha. Porque é que, na sua opinião, Pedro Marques não deve ser a escolha de António Costa? Não, repare, que aquilo que eu disse é uma coisa que me choca particularmente. E, curiosamente, nem é questão da acumulação nesta fase. Quer dizer, uma pessoa que é ministro tem todo o direito a ser candidata às europeias, certo? O que nós verificamos é que um ministro que, durante 3 anos,
deixou o setor das infraestruturas em estado, digamos, praticamente inerte. Não houve investimento público praticamente. Na execução dos fundos europeus temos 35% de execução de algo que vai acabar em 2020. É o período que vai de 2014 a 2020. Enfim, depois ainda pode haver 2 anos suplementares, mas ter apenas 35% nesta altura é muito pouco. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com os comboios. Ainda recentemente um comboio perdeu o motor. A questão dos negócios com a Espanha, que já foram feitos para aí 3 ou 4 vezes. Vêm para aí carruagens e vêm máquinas com 40 e 50 anos. Quer dizer, portanto, que até aqui não tinha nada para mostrar, de repente chega a janeiro e apresenta um plano megalómano, que aliás devo dizer que é pouco credível por causa disso, o Plano Nacional de Investimento, em que se fala de dezenas e centenas de milhões de euros, como se estivéssemos a falar de cêntimos, em que se fala de projetos para daqui a 10 a 15 ou 20 anos, quer dizer, portanto, coisas absolutamente, digamos, num estilo, que até é um estilo um pouco socrático, se quer assim. E, portanto, isto tem os sinais claros de propaganda. Portanto, e esse problema para si resolve simplesmente com a saída de Pedro Marques do cargo que ocupa no governo? Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós não podemos ser levados é neste engano de que há alguém que de repente chega portanto, que tem um currículo praticamente de inércia, teve uma coisa gravíssima. Mas disse que quer um esclarecimento por parte do Primeiro-Ministro. O que é que quer que António Costa diga sobre isso? Não, o que eu quero que diga é se realmente vamos saber. Porque eu, ao contrário das outras pessoas, estou à espera que, portanto, eu, aliás, como aconteceu comigo, espero que os órgãos do partido tomem as decisões e que sejam anunciados oficialmente. E, portanto, estou à espera. Pode ser Pedro Marques, pode não ser. Se for ele, eu acho que há motivos sérios para preocupação, porque houve aqui, no fundo, se quiser, um aproveitamento do cargo ministerial durante este mês e meio, para criar um candidato. E, portanto, eu acho que isso se quiser, é, no mínimo, concorrência desleal. E, portanto, exige aqui... Começou por dizer que não havia nenhum problema em ver um ministro, um membro do governo candidato. Não, só que isso não é nenhum problema se a conduta da pessoa for uma conduta adequada, que exigia naturalmente o normal gestão do seu ministério, não é? De repente começar a apresentar, não é, um cardápio de medidas que são verdadeiramente de propaganda, não é? Portanto, como foi essa... Repare, o ministro Pedro Marques é responsável, as pessoas não têm noção disto. Neste momento nós estamos a discutir os fundos. Ele não só falhou na execução dos fundos comunitários, temos 35% apenas de execução, como na próxima proposta, que vai de 2020 a 2027, ou de 21 a 27, Portugal, neste momento, na proposta da Comissão, e o Governo parece satisfeito com isso, está a perder 7%. E a Espanha, que é mais rica, está a ganhar 5%. Mas a linha de argumentação contra o seu adversário nestas eleições vai passar muito por aí. Por criticar o trabalho que ele fez enquanto ministro. Não tenho dúvidas do seguinte, quer dizer, na questão das europeias vamos passar também por uma crítica, não é uma crítica ao trabalho do ministro, é uma crítica àquilo que tem a relevância europeia. E, por exemplo, a questão dos fundos comunitários, a questão da gestão das infraestruturas com base em fundos comunitários, claro que tem. Mas não vamos falar apenas disso, vamos falar em política externa, queremos unanimidade ou maioria qualificada? Queremos um exército único europeu ou não queremos? Portanto, vamos debater um conjunto de temas... E é uma pena esta noite também não termos tempo mas quiseram fazer um check-up do PSD e, portanto, ficará para outra altura. Até mais, seguramente, e até porque vamos ter debates à volta das europeias. Haverá oportunidade para vamos esclarecer esses temas. Obrigado, boa noite. Paulo Rangel, obrigada, boa noite. Obrigado. O Governo vai mesmo recorrer à requisição civil